as bactérias. No caso do kefir, são bactérias láticas. No caso do vinagre, nós temos as bactérias acéticas. O kefir pode ser produzido através da submersão temporária dos grãos de kefir ou cogumelos tibetanos, normalmente em leite, que pode ser tanto de vaca como ovelha ou leite de cabra. Mas também você pode fazer kefir com água adoçada, com leite de coco ou com sucos. Normalmente os grãos de kefir, ou você adquire os famosos cogumelos, ou então nós vamos, como eu vou fazer aqui, nós vamos partir de um kefir para então fazermos o kefir. Eu tenho aqui 200 ml de leite que eu aqueci no micro-ondas e ele está a 40 graus que eu usei o meu termômetro. Em falar nisso, dê uma olhadinha no vídeo que eu fiz micro-ondas, que eu dou algumas dicas. Quero fazer antes um adendo, pois nesse vídeo eu comento que você pode esterilizar as esponjas de cozinha no micro-ondas para matar as bactérias. Uma seguidora nossa nos mandou um texto dizendo que foi descoberto numa universidade alemã que existem certas bactérias resistentes ao calor e elas não morrem quando você leva as suas esponjas ao micro-ondas. Eu agora passei a usar as minhas esponjas a cada 2 semanas e depois eu substituo por outras novas. Mas para você evitar que essas bactérias também tomem conta rapidamente das suas esponjas, se você tiver condição, jogue uma água quente nos seus pratos ou utensílios sujos para remover a maior quantidade de gordura ou de comida e depois então você vem com a sua esponja e lave. A outra dica que eu também vou dar é você sempre procurar, se puder, ter 2 esponjas de cores diferentes. Uma para você higienizar copos e xícaras ou utensílios que não tenham gordura e outra para você lavar pratos, talheres e panelas ou outros utensílios que tenham gordura. Então agora vamos à nossa receita. O meu leite está morno, não precisa estar a 50 graus, como no caso do iogurte grego. Aqui eu vou usar 40 graus, porque não tem necessidade de ser uma temperatura tão alta. Eu tenho aqui um Tupperware que foi higienizado. Depois que eu lavei, eu joguei uma água fervendo e coloquei para secar. E vou colocar 200 ml de leite. Como eu comentei, você também pode usar não só água adoçada, como também leite de coco. E aqui eu tenho 100 ml de kefir. Esse kefir aqui eu tirei um tempinho da geladeira, então ele não está muito gelado. É bom você sempre dar uma sacudida, porque pode ser que fique depositado no fundo uma quantidade que ele decantou. Então assim ele fica homogeneizado. Como no caso também do iogurte e do vinagre ou kombucha, você tem que ter em mente que higiene é a chave para o seu sucesso, porque nós estamos mexendo com bactérias. Então, todos os utensílios ou ingredientes devem estar sempre bem higienizados e de boa qualidade. Vou pegar um mini fouet e vou dar uma mexidinha aqui. Agora eu vou tampar o meu Tupperware e vou proceder como no caso dos iogurtes, não só o tradicional como o grego. Eu tenho aqui essa bolsa térmica, principalmente porque aqui em Portugal, apesar do frio ter dado um refresco, mas ainda estamos no inverno, está bem frio. Então eu já tenho ela aqui e eu coloquei um Tupperware igual a esse, com água fervendo, para que essa minha bolsa fique quentinha, porque essa mistura tem que ficar 24 horas aqui nessa temperatura morninha. Amanhã eu vou voltar
para aí sim nós começarmos a preparação do kefir. Então, até amanhã. Após 24 horas, esse Tupperware dentro da minha bolsa térmica com outro Tupperware com água quente, temos aqui a segunda, vamos chamar assim, fase para a preparação do kefir. Vou abrir aqui. Vocês podem ver que tem como se fosse um queijinho no fundo, que depois eu vou dar esta dica. E aqui nós temos uma quantidade significativa de soro. O que é que eu vou fazer? Eu vou retirar o excesso de soro, vou botar já aqui nessa minha jarrinha. E aqui então teremos como se fosse um queijinho. Eu vou colocar esta peneira aqui e vou cobrir com esse pano de prato que está aqui limpíssimo. Aliás, eu vou até dobrar no meio para ficar mais fácil, não tem problema, vou afundar aqui. Vou então colocar essa massa aqui dentro para que ela fique pingando e retire todo o soro da massa. Eu gosto de deixar nesse processo aqui o soro sair por ele mesmo. Não gosto de ficar pressionando, não. Eu deixo um tempo, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ele vai demorar um tempinho, alguns minutos, para que então o soro saia da massa e fique aqui em cima só mesmo a massa. Vai ficar quase uma consistência de ricota. Aí então essa massa é que nós iremos fazer o kefir. Mas se você não quiser fazer o kefir, ou então quiser fazer uma quantidade maior, você pode temperar esta massa com azeite, com sal, com ervas, e você terá um queijinho temperado para passar em torradinhas e olha, fica uma delícia. Agora que já desceu um pouquinho, eu vou colocar o restinho da massa. Então agora é só aguardar mesmo que nós tenhamos uma massa bem sequinha, eu digo bem sequinha, sem tanto soro, para continuarmos com a nossa receita. Como vocês podem ver, grande parte do soro já escorreu e a gente ficou aqui então mesmo só com uma massinha. Para vocês poderem ver melhor, olha só, se eu raspar assim meu pano de prato, ela sai por completo. Eu tenho aqui meio litro de leite que está a 40 graus, que eu aqueci, e eu então vou colocar toda essa massinha aqui dentro do leite. Essa eu acho que é a maneira mais fácil de você incorporar aqui. Olha só. Agora então com o fouet a gente, olha só, porque aqui, não sei se vocês vão ver, os pedacinhos da massa e eu quero dissolver a massinha no meu leite. Eu tenho aqui um Tupperware que eu higienizei e eu vou colocar o leite. Olha, no fundo não tem massinha nenhuma porque ela foi toda incorporada aqui no leite. Agora eu vou tampar. O kefir, diferente do iogurte, você não precisa aquecê-lo tanto. Então, eu já tenho aqui a minha bolsinha térmica, que tem um Tupperware do mesmo tamanho desse aqui, com água fervendo, que eu já coloquei, e vou colocar esse meu Tupperware aqui dentro e vou deixar mais 24 horas para que então a massinha forme o kefir no meu leite. Eu vou deixar agora aqui quietinho, fechadinho, no lugar para não ter acidente. E então amanhã eu volto e mostro para vocês como ficou o meu kefir. Até amanhã. Após 24 horas, na minha bolsa térmica com outro Tupperware com água morna, eu já tenho aqui o kefir. Eu gostaria de frisar uma coisa muito importante. Esta maneira que eu fiz, usando
a garrafinha, o kefir industrializado, é porque aqui em Portugal eu não tive acesso aos grãos de kefir, os cogumelinhos. Ninguém me doou e eu também não achei para comprar. Então, caso você tenha acesso a uma doação, ou mesmo você consiga comprar os grãos de kefir, você não precisa passar pelo processo que eu passei usando a garrafinha para conseguir aquela massinha que a gente conseguiu ontem. Você só precisa aquecer o leite e colocar os grãos de kefir. A medida normalmente varia entre 100 gramas de grãos de kefir para 1 litro de leite. Eu, volto a dizer, tive que fazer desta maneira, pois não tive acesso aos cogumelinhos. O perfume é muito parecido com o iogurte, mas ele é bem mais suave, bem mais delicado. Como ainda não foi para a geladeira, ainda tem um pouquinho de soro. Então a melhor maneira para você homogeneizar é usar um fouet.